Olá pessoal, eu sou Willy Moraes, técnico de áudio. Nesse vídeo nós vamos dar continuidade aos vídeos do nosso projeto Vamos Falar sobre Áudio. Nesse vídeo nós vamos falar sobre sistemas de sonorização e seus componentes. O que é composto um sistema de sonorização? O que tem nele? Tá? Então, o que a gente tem no sistema de sonorização? Nós temos caixas de som, PA, sai de fio, retornos. Nós temos alto-falantes, nós temos amplificadores, nós temos cabeamento de instrumento, cabeamento de sinal que liga a potência até a mesa de som. Nós temos microfones, nós temos mesas de som, processadores de áudio, equalizadores, compressores, gates, crossover, direct box. Então nós temos diversos equipamentos. Então a gente vai entrar num resuminho para a gente falar de alguns componentes, ok? Vamos começar por caixa de som. Qual seria a diferenciação de caixa de som? Nós temos basicamente dois tipos de caixa de som. A caixa de som ativa e a caixa de som passiva. A caixa de som ativa é aquela caixa que ela já tem um amplificador embutido. Então você não tem que se preocupar com amplificador, com processamento, processador, divisor de frequência. Você não precisa se preocupar com nada disso. A caixa já tem toda essa parte eletrônica já tem dentro dela. Você só tem a preocupação de chegar com um cabinho de sinal, espetar na sua caixa e fazer sair som, seja por um celular, seja por uma mesa de som, seja por onde for. E nós temos as caixas passivas, que são as caixas que demandam de amplificação. Ela só tem o alto-falante e o drive. Alto-falante para falar as respostas mais baixas e o drive para falar as altas. Ok? Então é isso a diferenciação. Caixas ativas e caixas passivas. São praticamente isso. Temos caixas ativas e passivas em todo tipo de som. Seja do sonzinho pequenininho, o retorno, a caixinha no tripé, o PA de um grande show. Temos ativos, temos passivos, temos os dois. Então, nós podemos ir para qualquer um dos dois modelos. Aqui, nós temos uma caixa de som ativa, tá? Uma caixa de som com alto-falante de 15, um drive. Como é que eu vou saber se a minha caixa é ativa ou se é passiva? Tá? Um jeito muito fácil, simplesmente você olhar atrás. Essa caixa já tem um amplificador que está embutido nela. Tá? Se você ver os detalhes aqui, ó, ela tem falando sobre algumas programações dela, ela tem volume, ela tem um ganho de entrada, um ganho de saída, ela tem a entrada e saída de sinal e os indicadores de energia, LED e tudo mais. Tá? A caixa passiva ela não vai ter nada disso, ela só vai ter simplesmente um conector. Só para você conectar e levar até um amplificador. Ok? E do que é composta as caixas? Né? Como eu falei aqui do alto-falante, elas são compostas por os alto-falantes, né? Que são os que dão a nossa resposta de frequência. Existem vários modelos de alto-falante, desde lá de 2 polegadas, 4 polegadas, 6, 8, 10, 12... 15, 18, 21, cada um para uma aplicação e cada um para uma faixa de resposta de frequência. Certo? O que é essa faixa de frequência? Nós já falamos lá atrás. É o que o nosso ouvido percebe, que é de 20 Hz a 20 kHz. Certo? Então, o que a gente pega, por exemplo, vamos dividir em 3 classes os alto-falantes. Certo? Os alto-falantes de grave, os alto-falantes de médio e os drives para agudo. Então, eu tenho aqui, volto os mesmos 3 exemplos que a gente viu lá no outro vídeo. Nós temos aqui um drive que vai falar o agudo, certo? Um alto-falantezinho de médio aqui, que a gente pode falar médio, pode até falar um médio grave. E um outro alto-falante que a gente pode colocar ele para falar os graves tranquilamente. Vai da questão da potência do seu alto-falante também. Então, você tem que se atentar para isso. Às vezes você tem um alto-falante de 15 polegadas, mas ele é um alto-falante fraco, um alto-falante de 100, 150 watts. Então, quando você chamar uma frequência um pouco mais baixa, ele vai rachar, ele vai distorcer e pode até queimar. Então, você tem que se atentar também à questão da potência do seu equipamento, potência do seu alto-falante e o amplificador que vai tocar esse alto-falante. Né? Temos que se atentar para todos esses detalhes. Ok? Agora, nós vamos falar sobre amplificadores, ok? É aquele componente que a gente vai ligar os nossos alto-falantes, que eles vão amplificar o som e transformar em onda sonora, correto?
O amplificador, ele tem várias classes. Tá? Ele tem classe A, classe B, classe AB, classe C, classe D, G, H, I e T. São as mais comuns. Tá? Preciso saber necessariamente a classe do meu amplificador? Hoje em dia, não. Com os amplificadores mais novos, hoje praticamente eles atendem toda uma classe. Antigamente, nós tínhamos os amplificadores que era predominantemente da classe H para os sub, a classe AB para frequências altas e frequências baixas, ok? Mas hoje não há mais tanta necessidade, que temos praticamente amplificadores universais, onde a gente tem essa divisão a gente faz em outros processadores, ok? Então aqui eu tenho dois amplificadores, que eu coloquei aqui para a gente demonstrar, só para a gente entender a questão de ligação. Ok? Então nós temos um amplificador aqui embaixo de 14.000 watts, certo? E aqui em cima nós temos outro amplificador de 6.000 watts. Se você ver bem a diferença deles, aqui nós temos esses bornezinhos aqui e aqui em cima a gente não tem. Tá? Qual que é a diferença? Aqui você obrigatoriamente tem que descascar um fio e ligar aqui. Então o recomendado é você fazer isso, colocar esse amplificador no rack, um espelho e posteriormente num conector que você vai usar, seja ele SPICON, seja ele qual for, ok? Já esse amplificador, ele já tem um conector SPICON nele, você não tem uma outra opção de ligação como aqui embaixo, você obrigatoriamente tem que usar o conector já direto no amplificador, certo? Esses amplificadores têm uma super pegadinha que costuma fritar muito amplificador por aí. Você tem que olhar no mapa dele se ele está ligado às 4 vias. Porque existem amplificadores que você coloca o cabo, se você colocar um cabo de 4 vias aqui dentro, ele transforma o amplificador para uma modalidade de bridge e simplesmente torra o amplificador. Ele faz o sinal do A entrar no B e frita o amplificador. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí. Tá, ok? Aí nós temos aqui a questão de entrada das caixas, né, que vai alimentar os alto-falantes. Desse lado, alimentar sinal. Do mesmo jeito que a gente tem aqui embaixo, esse amplificador, que a gente entra com os alto-falantes aqui e o sinal aqui. Outra coisa que nós devemos também nos atentar é a questão da impedância de cada amplificador, certo? Mas isso é uma coisa que a gente vai falar mais para frente. Então, basicamente, eu queria dar uma explicação básica sobre essa questão de ligação de amplificadores. Não vai ter muitos amplificadores muito diferentes disso, não vai sair muito disso. Nós vamos falar agora sobre cabeamento. Existe basicamente 2 tipos de cabo, o cabo balanceado e o cabo desbalanceado, que é o cabo que nós usamos no áudio, ok? O cabo desbalanceado, qual que é a diferença básica do cabo balanceado para o cabo desbalanceado? O cabo desbalanceado, ele só tem 2 vias de conexões. Ele só tem um fio interno e uma malha externa. Tá? Esse tipo de fio nós podemos usar aí, no caso, para um P10 mono. Certo? Já o cabo balanceado, nós temos que usar ele para microfone. Que ele, no caso, são 3 fios. São 2 fios internos, um positivo e um negativo, mais uma malha. Ah, para que eu tenho que usar? Qual é a diferença? O cabo de microfone, por um exemplo, se eu não usar ele balanceado, eu não consigo usar a alimentação que as mesas mandam de Phantom Power, que é uma energia que vem da mesa para alimentar circuitos de microfone, direct box ativos e até alguns captadores de instrumento. Então eu tenho que ter esse cuidado, porque no cabo desbalanceado eu não consigo usar esse Phantom Power. Aonde que eu vou usar também o cabo de instrumento? Ah, eu posso usar um cabo balanceado? Pode. Se você for usar um conector P10 estéreo, você vai ter que usar um cabo balanceado de 3 pernas, né? Ok? E a questão de cabeamento também que a gente usa é o multicabo, que é essa bandeja onde nós ligamos vários canais no mesmo cabo. Então são vários cabos de microfone num cabo só, tá? Então nós vamos agora nos atentar para a questão dos conectores. Quais são os conectores que a gente mais usa? Nós temos o XLR, fêmea, macho, nós temos os P10, nós temos os RCA, nós temos o SPICON, que é muito comum na questão de para você ligar caixas de som, seja ela retorno, seja ela PA,
alta, baixa, sub, tá? Outro modelo também, esse adaptador. Aqui é um adaptador, no caso, para fazer uma ligação de fone de ouvido, onde eu tenho um P10 fêmea e um XLR fêmea. Porém, não é recomendado você ligar cabos de fone diretamente na sua mesa, tá? Por uma série de fatores, impedância, sinal que não vai chegar, você sempre tem que usar um amplificador de fone, que é onde você vai ter amplificar o sinal para que o volume do fone venha legal lá para o seu músico, para o seu artista. Ok? Agora nós vamos falar rapidamente sobre microfone, tá? Posteriormente, nós vamos ter um vídeo, nós vamos falar mais, entrar mais no assunto do microfone, vamos falar mais por dentro do para que serve cada microfone. Mas aqui vamos entrar no assunto rápido. Nós temos aqui alguns modelos de microfones. Nós temos microfones dinâmicos para voz, microfones condensadores que a gente usa para pratos de bateria, chimbal, alguns instrumentos de percussão. E nós temos aqui um kit de bateria. Um microfone de bumbo, um microfone de tom, caixa, tá? Então, essa aqui é só uma entrada, tá? Depois nós vamos ter outro vídeo que nós vamos estar falando especificamente para que serve cada microfone, como é que é a questão de captação, como eu devo utilizar, como eu devo apontar, tá? O uso correto desse tipo de microfone. E aqui no meio também nós temos um microfone que é o microfone de alinhamento de sistema. É um microfone que você não vai ver em cima de palco, ele vai ser usado exclusivamente por técnicos para alinhamento de sistema, onde você vai pegar um microfone desse, ligar numa placa de áudio e fazer uma leitura da acústica do seu ambiente sonoro, através de programas de leitura e tudo mais. Ok? Aqui nós temos também uma mesa de som. Para que serve a mesa de som, né? Em termos gerais. Em termos gerais, nós vamos pegar vários instrumentos, colocar nos canais e sair numa saída só. Ou seja, se nós temos aqui uma mesa de 16 canais, 12 canais, nós vamos pegar 12 canais e comprimir em 2 para sair pelo nosso LR. Ou, se for nossos auxiliares, a questão do palco, auxiliar 1, 2, que seja, nós vamos pegar todos esses canais e colocar uma saída só, para o cara ouvir no retorno dele, para o cara ouvir no earphone dele. Então, para isso que serve uma mesa de som. E temos hoje, basicamente, mesas analógicas e mesas digitais, né? A qual a gente pode estar regulando a questão de agudo, grave, médio, o pan para inverter, para se a pessoa quer ouvir de um lado ou do outro, certo? Então nós temos as digitais e as analógicas. As analógicas já são mais simples, são mais antigas, hoje são de baixo custo, as digitais já são acessíveis, que você tem maiores recursos, né? Muito mais recursos do que uma mesa analógica, porém o preço é maior. E para finalizar por agora, eu vou falar um pouquinho também sobre DirectBox, certo? Esses carinha aqui que você encontra nos palcos, que muita gente não sabe para que serve. Para que serve um DirectBox? Na verdade, ele serve para regular a impedância do sinal. Porque quando você manda o sinal do P10, ele é como se fosse um conversor do P10, tá? Ele vai ser um conversor do P10 para o sinal XLR. Só que esses sinais, eles não têm a mesma impedância. Então você tem que fazer essa correção de impedância, e você faz através do DirectBox. Existe basicamente 2 tipos de DirectBox. O DirectBox ativo e o DirectBox passivo. Ok? O DirectBox ativo, ele tem um circuito elétrico dentro dele que eleva o sinal. Então você tem um sinal maior, você consegue ter mais volume com esse DirectBox. E outra coisa também que o DirectBox é de suma importância para você evitar ruídos no seu sistema. Tá? Então ele tem uma correção de sinal que pode ser utilizada nele para você evitar ruídos no seu sistema. Aquele famoso chiadinho, às vezes o cara coloca um P10 lá e tem um chiadinho, você consegue inverter a fase do sinal e regular esse problema. Ok? Então, basicamente é isso que eu queria falar sobre DirectBox e esses componentes do áudio. Ok? Até um próximo vídeo.